Bom, esse vídeo é sobre o processo de formação dos Estados Unidos, né, no início da sua colonização até a conquista da independência por parte dos norte-americanos. Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de propor uma pergunta. Quantos de vocês já ouviram ou já pensaram até sobre essa possibilidade, né? Porque é comum as pessoas compararem a colonização do Brasil com a dos Estados Unidos. E muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: o Brasil só é pobre e subdesenvolvido porque foi colonizado por portugueses. Se tivesse sido colonizado por ingleses, como foram os Estados Unidos, possivelmente nós seríamos ricos e desenvolvidos como os norte-americanos, o que não é verdade. Na verdade, isso não faz sentido algum, porque o que difere um exemplo do outro é o processo de colonização, as motivações da colonização, entre outros fatores. Então vamos entender no decorrer do vídeo, né, como foi esse processo de formação e o que difere um modelo do outro. Bom, primeira coisa que nós temos que ter consciência, né? O que deu origem aos Estados Unidos foi a união de 13 colônias, né, formadas por ingleses que fugiram da Inglaterra, especialmente para se livrar das perseguições religiosas. Então, do lado do Atlântico, né, do que hoje são os Estados Unidos, formaram-se 13 colônias que depois do processo de independência se uniram para formar os Estados Unidos. Daí o nome, Estados Unidos da América. Então, porque cada colônia deu origem a um estado. Então essas colônias se uniram formando um país nos laços da federação. Depois vocês vão entender isso melhor. Mas vamos lá, começando aqui pela questão das primeiras migrações para os Estados Unidos, né? Então, durante o século XVI, né, os ingleses realizaram algumas tentativas de colonização da América do Norte. No entanto, a região só foi efetivamente colonizada a partir do século XVII. Tá? Por exemplo, em 1607 formou-se uma primeira colônia chamada de Virgínia, né? E na época o governo inglês havia concedido o monopólio sobre a exploração dessa colônia a uma empresa privada. Então olha aí a primeira diferença, né? Desde o início que você tem na história dos Estados Unidos a presença de empresas particulares, tá? Pouco tempo depois, lá, comunidades inteiras, né, de protestantes e alguns grupos de católicos começaram a emigrar da Europa para a América do Norte. Tá? E eles fugiam basicamente das perseguições religiosas, né, e de dificuldades econômicas, da miséria mesmo. Né? O primeiro desembarque dos colonos, né, protestantes ocorreu em 1620, né? Numa colônia que depois viria a se chamar Massachusetts. E eles vieram no navio chamado Mayflower. Né? Esses primeiros colonos, que ficaram conhecidos como pais peregrinos, né, são, de certa forma, os fundadores do que mais tarde seria conhecido como Estados Unidos da América. Não são exatamente os pais da nação, né, de toda a nação, mas são os pais da sigla, né, de uma parte, né, que deu origem a uma sigla chamada de WASP, né, WASP, né, que em inglês significa White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, brancos, anglo-saxões e protestantes, que está por trás então dessa ideia de formação dos Estados Unidos, tá? Esses grupos, né, eles se estabeleceram em diferentes áreas na costa leste, né, do lado do Atlântico, e foram construindo novas colônias, até formarem 13. Tá? Até o século XVIII foram fundadas 13 colônias, tá? Independentes entre si, né, mas, claro, obedecendo às ordens da Inglaterra, subordinadas ao poder da Inglaterra. Né?
Uma das intenções de boa parte desses primeiros colonos na América do Norte era construir sociedades autônomas, né, em que pudessem erguer um novo lar. Então, a principal motivação dessas pessoas que vinham da Inglaterra para os Estados Unidos era na busca de reconstruir a sua vida, né, num país organizado de uma maneira diferente da Inglaterra, né? Especialmente porque eles fugiam das perseguições religiosas. Então, para vocês entenderem, então, desde que foi fundado, né, na Inglaterra a Igreja Anglicana, né, como um braço do protestantismo, rivalizaram dentro da Inglaterra três igrejas, na verdade: a Igreja Católica, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana, tá? E por características históricas da Inglaterra, né, os herdeiros do Henrique VIII eram católicos fervorosos, né, e perseguiam os protestantes. E a perseguição não era brincadeira não, era para dizimar mesmo. Então, para não correrem risco de serem mortos na Inglaterra, muitos deles vinham para os Estados Unidos em busca da terra prometida e de recomeçar a sua vida num novo lugar. Então, eles não tinham intenção de voltar para a Inglaterra. Vinham de mala e cuia para ficar nos Estados Unidos e recomeçar a sua vida ali, tá? Então, no decorrer da colonização, esse projeto foi crescendo, principalmente nas colônias da região centro-norte, ou seja, da metade dos Estados Unidos para cima, tá? Onde foram criados sistemas de autogoverno dos colonos. Então, foram estabelecidas assembleias locais com poderes para criar leis e criar impostos. Então vejam que no início a Inglaterra não interferia muito na vida desses colonos, eles gozavam de uma certa autonomia político-administrativa. O que a Inglaterra fazia questão? De que eles garantissem a propriedade, né, da terra para a Inglaterra. O que eles estavam fazendo lá, como estavam vivendo, a Inglaterra não interferia muito não. E aí você deve lembrar que todo esse território já era ocupado por nativos, pelos indígenas, né? Então, vocês que gostam de assistir filmes, né? Vez ou outra vocês escutam nomes, né, de tribos indígenas como Apaches, Comanches, né? Cheyennes, Cherokees, né? Navarro. Então, são todos nomes de tribos que ocupavam, né, esse território que agora vai ser disputado pelos colonos que estão vindo da Inglaterra. E essa relação não foi nada amistosa, né? Então, vejamos como é que foram as relações entre esses dois grupos, né? No projeto de povoamento desses grupos recém-chegados, né, não havia um projeto de integração com os povos indígenas. Eles não queriam relacionarem-se com os indígenas, né? Assim, ao erguer uma sociedade autônoma como desejavam, os colonos europeus e seus descendentes acabaram empreendendo uma luta sistemática contra centenas de grupos indígenas que habitavam aquele território, né? E essa relação, como eu disse, foi de extrema violência, né? Porque entre os colonos havia uma máxima de que índio bom era índio morto, né? Entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz, os indígenas foram dizimados ou obrigados a migrar para o interior do território. Então, como inicialmente eles estavam na costa leste, né, os índios que ocupavam essa região foram meio que empurrados para a costa oeste. Mas depois da imigração, né, a ocupação vai chegar lá também e as guerras continuam, tá? Nessa relação aí entre colonos e nativos, né, tem uma coisa que é comemorada até hoje nos Estados Unidos que eu considero uma grande hipocrisia, né, que é o chamado Dia de Ação de Graças, né? Eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso para vocês entenderem, depois vocês vão ver se concordam comigo ou não sobre hipocrisia. Então vamos lá. Atualmente, o Dia de Ação de Graças é um feriado nacional nos Estados Unidos, comemorado todos os anos na última quinta-feira do mês de novembro.
A celebração está relacionada às trocas culturais entre colonos e indígenas americanos. Os colonos que chegaram à América em 1620 enfrentaram dificuldades para sobreviver e muitos deles morreram, né? Nesse contexto, os indígenas Wampanoags, né, ensinaram os colonos a caçar, a pescar e a cultivar plantas nativas, como o milho e a abóbora. Assim, as colheitas do ano seguinte foram abundantes. Em agradecimento, conta-se que os colonos convidaram os Wampanoags, né, para uma grande refeição, né, em 1621. A celebração teria sido o primeiro dia de ação de graças. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa coisa é retratada pela história nos Estados Unidos. A amigável celebração da colheita de 1621 foi seguida por uma relação longa e dolorosa entre nativos americanos e colonos europeus. Muitos nativos americanos nos Estados Unidos veem o Dia de Ação de Graças como um dia de luto nacional. No entanto, outros desfrutam de uma refeição tradicional de Ação de Graças em casa ou em grandes reuniões comunitárias com a família e amigos. A história e a cultura dos nativos americanos são frequentemente discutidos nas escolas, durante o mês de novembro especialmente, né? Designado como Mês Nacional da Herança dos Índios Americanos e dos Nativos do Alasca. Então veja só, os caras chegaram, né? Foram, de certa forma, ajudados pelos índios, né? Pelos nativos, né? Que ensinaram a eles como sobreviver nessa terra que era diferente da Inglaterra. Tá? E, no entanto, no decorrer, né, da ocupação, esses índios foram perseguidos e foram massacrados por esses mesmos colonos. Então não há assim integração, né? Se tem uma coisa que você não percebe assim, de uma maneira muito clara, é a herança cultural indígena nos Estados Unidos. Os caras fazem questão de esquecer isso, né? Mas vamos lá para os modelos de colonização, né? Porque os Estados Unidos eles possuem uma característica de uma dualidade de modelos de colonização. Vocês já vão entender. Nessas diferenças de colonização, nós podemos identificar, né, o modelo que se estabeleceu nas colônias do centro-norte dos Estados Unidos, sempre pensando nessa costa leste, né, dos Estados Unidos, né? Então, nessas colônias inglesas do centro-norte, implementaram-se uma produção agrícola diversificada, o que a gente poderia chamar de policultura, né? E destinada ao abastecimento do mercado interno, né? Baseada na pequena propriedade, né? Familiar e no trabalho da própria família. Então, são pequenas propriedades que produzem o que os caras precisam com a mão de obra dos membros da própria família, né? Então, nelas, claro, vai predominar o trabalho livre e assalariado, né? E a servidão temporária. Aí, no caso do imigrante, até que ele pagasse, por exemplo, as despesas da viagem para a América, né? Então, assim, você tem uma família que já está estabelecida nos Estados Unidos, tem um parente que ainda está na Inglaterra e o cara quer vir para os Estados Unidos. Então, essa família financia a passagem dos caras, né? E aí, para pagar, né, essa despesa, a pessoa trabalha nessa terra da família por um tempo, né, na condição de servo, né, de meieiro ou de, sei lá, colono. E aí, quando o cara paga a dívida, ele vai viver a vida dele, vai buscar o seu próprio caminho, né? Então, no norte, destacaram-se também a extração de madeira e peles, né, a atividade pesqueira e um dinâmico comércio marítimo com as Antilhas e regiões da África. Se vocês procurarem na Netflix, tem um filme chamado O Regresso, né, que é com Leonardo DiCaprio, que mostra um pouco desse trabalho da extração de peles animais, né, especialmente nas colônias lá do norte, né, dos Estados Unidos, né? Então era uma coisa assim para macho, não era para qualquer um não. Aqui era um negócio extremamente perigoso e penoso para quem se envolvia naquilo. Tá? Então vejam que, pelo que foi dito até agora, você percebe uma certa liberdade, né? Os colonos podem fazer as leis, comercializar com quem eles quiserem,
produzir o que quiserem, sem interferência da Inglaterra. No centro, ou seja, na região mais no meio do que seria hoje a costa leste dos Estados Unidos, né, por conta das condições climáticas, né, sobressaíram as culturas do trigo, cevada e do centeio, além da criação de bois, cabras e porcos. E o comércio tornou-se expressivo com a exportação de madeiras, peles, peixe seco e a importação de açúcar e vinho, né, entre outros produtos. Então tem um comércio dinâmico, né, entre eles mesmo e com outras regiões. Nessas duas regiões, ou seja, centro e norte, desenvolveram-se colônias relativamente autônomas que escaparam da intensa exploração colonial, né? O que ocorreu, por exemplo, na América Portuguesa e na Espanhola foi o contrário, né? Então você tem uma exploração exagerada, né? Um controle absoluto da metrópole em cima da colônia. Isso não acontece nessas colônias do centro-norte dos Estados Unidos. Agora vejamos as características das colônias do centro-sul, né? Nessas colônias, né, do centro-sul, desenvolveu-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo. Então, não é para atender às necessidades da própria região, né? E o que eles produziam? Basicamente, algodão e tabaco, que era a matéria-prima do cigarro, né? Na época fazia-se muito charuto, né? Então, o cultivo do tabaco para abastecer essa indústria da tabacaria. E o algodão para abastecer as indústrias têxteis, especialmente da Inglaterra, né? E a mão de obra utilizada nessas grandes fazendas, né, que eles chamam de plantation, era quase que regra a mão de obra escrava, tá? Mas como eu disse antes, eles não queriam conversa com os índios, então desde o início eles já se valeram do comércio de escravos negros africanos para abastecerem essas fazendas de mão de obra. Então a mão de obra utilizada nessas fazendas do sul, né, era sempre a mão de obra escrava negra, tá? Então, a partir do século XVIII, os escravos compunham quase que 40% da população dessas colônias. Então, um grande contingente populacional aí era representado pelos colonos, né? Os colonos do sul eram mais dependentes dos laços com a metrópole inglesa. Então, havia entre eles um receio de que um rompimento com a Inglaterra implicasse o desmoronamento da produção econômica colonial, da qual eles se beneficiavam. Ou seja, como o que eles produziam era comercializado com a Inglaterra, eles temiam que uma possível separação pudesse trazer prejuízos econômicos para eles, porque eles não teriam para quem vender essa produção, tá? Quando o processo de independência teve início, né, muitos desses colonos acabaram mudando de posição e participando do movimento na perspectiva de continuar exportando seus produtos, principalmente o algodão, com a vantagem de não terem que pagar as taxas impostas pelo governo inglês. Então, o que era medo de perder o cliente, né, depois virou a consciência de que se eles continuassem produzindo aquilo, né, e eles poderiam muito bem vender para a Inglaterra, com a diferença de que agora eles não teriam que pagar impostos para a Inglaterra sobre a venda desse produto que eles fazem, né? Então vejamos como é que foi o processo de emancipação, né? Como se dá o processo de independência dos Estados Unidos, né? Então, apesar do controle colonial, o governo inglês costumava não interferir nos assuntos internos das 13 colônias, tá? Então, respeitando as tradições, né, a autonomia, né, o que eles chamavam de self-government, tá? Esse cenário mudou muito a partir do século XVIII, quando a Inglaterra começou a fazer restrições e imposições a essas colônias, tá? Proibindo, por exemplo, a implantação de fábricas que concorressem com a produção inglesa. Então, cai na consciência da Inglaterra a ideia de que eu tenho uma colônia que produz aquilo que eu também produzo, então eu não consigo vender para os caras. Então, como é que eu posso resolver isso? Proibindo que os caras fabriquem aquilo que eu também produzo, para eles comprarem de mim, seriam obrigados a comprar de mim, né? Agora, vai convencer uma pessoa acostumada à independência de que ele tem que parar de produzir para comprar
né, da Inglaterra. Não vai conseguir, né? Então, os conflitos entre os colonos americanos e autoridades britânicas acirraram-se após a Guerra dos Sete Anos, que aconteceu entre Inglaterra e França entre 1756 até 1763, né? Entre outras disputas, esses dois países lutavam pela posse de áreas na América do Norte. Então, a região que hoje é basicamente a fronteira entre Estados Unidos e Canadá, aquela era a área de disputa, né? E muitos colonos, né, entraram nessa guerra ajudando a Inglaterra a vencer os franceses para que ocupassem os territórios que hoje são dos Estados Unidos. Então, embora os ingleses tenham saído vitoriosos da Guerra dos Sete Anos, né, suas finanças públicas ficaram abaladas pelas grandes despesas militares. Para recuperá-las, o governo inglês adotou medidas que aumentavam a arrecadação fiscal e restringiam a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Entre essas leis, né, decretadas estavam, por exemplo, a Lei do Açúcar, que é de 1764. O que dizia essa lei? Que seria cobrada uma taxa sobre a importação de açúcar que viesse de qualquer lugar, né, com exceção daquelas que fossem compradas das colônias inglesas do Caribe, né? Então, a Inglaterra possuía, especialmente as Antilhas Britânicas, que produziam açúcar, melaço, né, rum, né, que os norte-americanos compravam de qualquer lugar. Então, eles tinham liberdade para comprar esses produtos e eles compravam de onde fosse mais barato. Qual é a ideia da Inglaterra? Obrigá-los a comprar dos produtores ingleses das Antilhas. E claro, eles não vão ficar felizes com isso, né? Outra lei é a chamada Lei do Selo, que é de 1765. Essa lei cobrava uma taxa sobre diferentes documentos comerciais. Então, livros, jornais, anúncios. Então, era cobrado a obrigatoriedade desses documentos saírem com um selo, né, de autorização do governo da Inglaterra. E esse selo custava dinheiro, então acabava virando um imposto, né, sobre qualquer publicação feita nos Estados Unidos. A outra lei que revoltou muitos colonos foram as chamadas Leis dos Alojamentos, que é de 1765. Essa lei obrigava os colonos a abrigarem soldados do exército inglês quando eles estivessem nos Estados Unidos. Então você está lá na sua casa, de repente bate uma patrulha de soldados ingleses e diz: olha, eu preciso que você abrigue 2 soldados aqui. Então você vai ter que arrumar uma cama para eles, você vai ter que alimentá-los, né, enquanto eles estiverem na sua casa. Veja só se as pessoas iam ficar felizes com isso, né? Outra lei que também vai contribuir para a indignação dos colonos é a chamada Lei do Chá, que é de 1773. Essa lei concedia o monopólio da venda de chá nas colônias somente à empresa, era a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Então, só quem podia vender chá nos Estados Unidos era essa empresa da Inglaterra, a Companhia das Índias Orientais, né? E claro que o objetivo do governo inglês era combater o contrabando do produto realizado pelos comerciantes das colônias. Então, a ideia é que se só uma empresa pode vender, os colonos serão obrigados a comprar exclusivamente dela, né? E por fim, as chamadas leis intoleráveis que foram decretadas em 1774, né? Na verdade, foram um conjunto de leis, né? Então foram decretadas para conter o clima de revolta que se espalhou pelas colônias, né? Era um conjunto de medidas duras, chamadas por isso mesmo de intoleráveis, né, que determinavam, por exemplo, o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo colonial a julgar e punir severamente os colonos envolvidos em distúrbios políticos contrários à autoridade inglesa. Então, qualquer colono que fosse preso e fosse acusado de se rebelar contra o poder da Inglaterra, era levado para a Inglaterra para ser julgado na Inglaterra pelas leis inglesas, né? E é claro que isso, a partir da decretação dessas leis intoleráveis, o clima esquenta e começam as reações dos colonos.
Então essas leis provocaram, claro, a reação das elites coloniais, né? Que temiam perder a sua autonomia, né? E assim esses comerciantes, proprietários de terras e membros da classe média urbana, principalmente das colônias do norte, que são as mais independentes, né? Não aceitaram a intensificação da exploração colonial. E aí, por esse motivo, desencadearam-se várias revoltas. Por exemplo, para protestar contra a lei do chá, no dia 16 de dezembro de 1773, comerciantes americanos, né, trajaram-se, ou seja, vestiram-se de índios e destruíram um carregamento de chá, né, da Companhia das Índias Orientais que estavam no porto de Boston. Tá? E aí eles invadiram os navios, jogaram a carga de chá no mar, né, e provocaram um prejuízo enorme para a empresa, né? E esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, né? E aí as manifestações contra essas leis intoleráveis continuaram, né? E o clima de revolta, né, indignação crescia e motivou a realização em setembro de 1774, do primeiro Congresso da Filadélfia, né? Esses colonos, né, os mais revoltados, né, os que já estavam dispostos a intensificar as manifestações contra essa decisão da Inglaterra de intensificar a exploração, né, eles se reuniram nesse primeiro congresso da Filadélfia. Nesse primeiro congresso, eles não pensavam ainda em independência, eles queriam apenas convencer o governo inglês a voltar atrás nessas medidas, né, que eles consideravam injustas, né? Mas o que eles receberam da Inglaterra foi uma negativa, dizendo que não, que o que eles faziam estava certo, né? E que eles não iam mudar nada daquilo. E aí então começa um processo de acirramento, né? De revolta, né? E os ânimos começam a se exaltar e desencadear um processo de independência para valer, né? Então, a guerra pela independência das 13 colônias teve início na Batalha de Lexington, no dia 19 de abril de 1775. Nessa data, tropas inglesas tentaram destruir um depósito de armas controlado pelos colonos e enfrentaram grande resistência, né? Quase um mês depois, em maio de 1775, os colonos que desejavam a independência realizaram o segundo Congresso da Filadélfia, que conclamava os cidadãos, né, às armas, né, a lutar pela independência, e nomeou George Washington, né, como comandante dessas tropas coloniais. Então, ali nesse segundo congresso já há uma decisão de se iniciar uma guerra pela independência, e o George Washington foi escolhido para liderar essas tropas, né, para organizar este exército de colonos contra a Inglaterra. E aí, no dia 4 de julho de 1776, tornou-se pública a Declaração de Independência das 13 colônias. Tá? Então, o 4 de julho, feriado nacional nos Estados Unidos, né, é o dia que os colonos declararam a sua independência. É claro que não vai ser assim tão fácil, né? Então, muita guerra, muita batalha vai acontecer ainda, mas eles consideram que essa é a data de independência deles, tá? Então, a partir de então, a nova nação passou a ser conhecida como Estados Unidos da América. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi fortemente influenciada pelos ideais iluministas, né? Entre outras coisas, ela defendia a liberdade individual do cidadão, criticava a tirania dos governantes, né? E dizia que era um direito natural das pessoas lutar por sua liberdade e por sua felicidade, né? Seu principal redator, ou seja, o cara que organizou, que elaborou o documento de declaração de independência, foi o Thomas Jefferson, que viveu de 1743 até 1826, que era um admirador do John Locke, né? o iluminista inglês, né? O cara que criticava o absolutismo e coisa do tipo, né? Eu vou ler aqui uma parte dessa declaração para vocês terem uma ideia de como as ideias iluministas influenciaram o processo de independência, né? Então diz lá:
todos os homens são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para garantir esses direitos, são instituídos governos entre os homens. O justo poder desses governos provém do consentimento dos governados. Todas as vezes que qualquer forma de governo destruir esses objetivos, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la e estabelecer um novo governo em nome de sua própria segurança e felicidade. Isso é uma parte da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ok? Claro que a Inglaterra não vai aceitar essa declaração de independência, né? E a guerra vai prolongar-se até 1781, tá? E essa guerra provocou a morte de aproximadamente 70 mil combatentes, tá? Nesse conflito aí, existem alguns momentos, né, distintos, né? O primeiro momento, que vai de 1775 até 1778, né, as tropas dos Estados Unidos lutaram praticamente sozinhas, né, contra as forças inglesas. Então, eles não foram muito bem sucedidos, não. No começo eles tiveram derrotas terríveis. Mas aí começa o segundo momento, a partir de 1778 até 1781, né, quando as tropas, né, dos Estados Unidos, desses colonos, contaram com a ajuda financeira e militar dos governos da França, da Espanha e das Províncias Unidas, né, que seria depois a Holanda. Então a participação das tropas francesas, principalmente, né, elas foram decisivas para garantir a vitória do exército colonial. Okay? Então no dia 19 de outubro de 1781, né, o último exército inglês foi derrotado na Batalha de Yorktown. A guerra terminava, mas o governo inglês só vai reconhecer oficialmente a independência das 13 colônias em 1783. Tá? Então veja lá, os colonos declararam a independência no dia 4 de julho de 1776, mas o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra só se dá em 1783. Okay? Mas o movimento foi bem sucedido. Tá? Uma das coisas que a gente costuma dizer é que esse processo de independência vai servir de exemplo e estímulo, né, para as outras colônias da América também buscarem a sua independência. Né? Claro que cada um vai seguir um caminho diferente, mas esse movimento dos norte-americanos vai ser positivo porque vai mostrar para os colonos de outras regiões que mesmo os Estados Unidos, tendo sido colônia da Inglaterra, que era a maior potência econômica e militar da época, eles foram vitoriosos. Então, por que outras colônias que pertenciam a Portugal, a Espanha, né, que eram nações mais frágeis militarmente, né, eles também poderiam conseguir a sua independência? Okay? Bom, então vamos lá. O que aconteceu com essas 13 colônias que agora se chamam Estados Unidos da América, né? E que agora são donos do seu próprio destino, né? Como eles serão governados, né? Como será organizado a estrutura administrativa, ou seja, o governo dos Estados Unidos, tá? Vocês percebam que até aqui a gente quase não fala em povo, né? A gente fala em elite. São grandes proprietários rurais, são comerciantes, são classes médias urbanas que se envolvem nessa luta pela independência dos Estados Unidos. E claro, isso vai se refletir nas leis e na elite política que vai governar esse país. Tá? É uma das explicações de, por exemplo, o processo eleitoral que eles têm. Nós estamos passando por esse momento, né, num processo de eleição de presidente nos Estados Unidos. E uma coisa que nos parece estranha. Lá, quem define a vitória ou a derrota de um candidato não é exatamente o voto do eleitor. Então, não conta-se assim, olha, são 100 milhões de eleitores, então o camarada aqui teve 51 milhões de votos, ele é o vencedor. Não. Né? Lá o processo se o cara vence, né, num determinado estado, né, se ele tem a maioria dos votos em determinado estado, ele ganha os votos dos delegados daquele estado.
tá? Então, não necessariamente é vitorioso o cara que teve a maior quantidade de votos totais, e sim o que conseguiu o maior número de delegados, porque é um colégio eleitoral que, no final das contas, escolhe o presidente, tá? Só para lembrar, o Donald Trump, ele teve 3 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton, né, na eleição dele, tá? Mas qual foi a vantagem? Por que ele foi eleito? Porque ele ganhou nos estados que tem o maior número de delegados, tá? Então é um processo aí que joga para as elites a escolha do presidente. Então é uma coisa que foi criada aqui. Mas vamos lá. Então tudo começa pela elaboração de uma Constituição, ok? Mas vamos lá. Antes de falar da Constituição, eu vou parar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. E aí eu retomo falando exatamente de como foram os Estados Unidos depois da independência.